Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Meu nome é André Mares e este é mais um vídeo do meu canal. Sejam todos bem-vindos por aqui. Eu quero te convidar a se inscrever neste canal. Toda semana eu tenho palavras que vai abençoar a tua vida, até porque a palavra que eu falo aqui não é minha, é a palavra de Deus que é viva e eficaz. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o livro de Tiago, capítulo 1 e versículo 8. Está escrito assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, ele está falando sobre o pedido a Deus de sabedoria. Ele vai dizer que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que a dá deliberadamente e não lança em rosto. Mas ele vai exortar a que peça com fé, sem duvidar. Ele vai dizer que o que duvida é semelhante às ondas do mar que é lançado de uma parte para outra. E o versículo de número 8 diz que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Coração dobre é um coração dividido, um coração duvidoso. E falando nisso, eu quero destacar aqui a palavra inconstante. Você conhece alguém inconstante? Alguém que começa as coisas e não termina? Talvez você se identifica com isso, porque em algum momento da sua vida você foi inconstante. Diferente do que a palavra de Deus diz no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 58, sede firmes e constantes. Falar sobre constância é entender que a constância está relacionado à nossa fé. A carta aos Hebreus está escrito que o justo viverá pela fé e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Note aí a palavra recuar, porque alguém inconstante está sempre querendo recuar e nunca avançar. Ser inconstante é ser instável, variável, momentâneo e ocasional. Entender que a constância está muito relacionado à minha fé e a inconstância está muito relacionado à falta da mesma. Entender o que é fé é compreender a fé na raiz da palavra. Se eu perguntar para você o que você acha sobre fé, você vai me dizer, fé é crer. Mas se eu perguntar para um judeu o que é fé, ele vai dizer, emuná. Emuná é ter firmeza. Emuná é confirmar. Emuná é treinamento. Você sabia que a origem da palavra emuná está muito relacionado ao treinamento? Sim, fé é treinamento. Eu preciso treinar a minha fé. Tiago, no capítulo de número 2, versículo 14, ele disse que a fé sem as obras ela é morta. A minha fé precisa ser exercitada. A minha fé ela precisa de um treinamento. Jesus disse que aquele que tiver fé, tamanho de um grão de mostarda, dirá a este monte, transporta-te para o outro lado, e assim lhe será feito. Eu preciso treinar a minha fé. Eu preciso colocar a minha fé em prática, para que eu não seja inconstante. A pior coisa que tem é alguém inconstante, porque alguém inconstante, ele começa qualquer coisa e não consegue terminar. A Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. O arado ele só trabalha para frente. Uma pessoa constante é uma pessoa que é permanente, determinado, incansável, insistente, perseverante. Falar sobre emuná, treinamento, é compreender que a minha fé, ela precisa ser treinada, ela precisa ser exercitada. Como? Você precisa orar, você precisa manter uma vida de oração, exercitar a tua fé todos os dias, acreditando, tendo firmeza, tendo a confirmação. Lembra? Sede firmes e constantes. Firme e constante é uma pessoa que tem firmeza, uma pessoa que tem capacidade de treinar a sua fé todos os dias, acreditando. Sendo assim, que Deus é poderoso. Eu preciso compreender que as minhas ações têm que estar pautadas na palavra de Deus, porque eu preciso prosseguir. O que é ser firme e constante? É o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo de número 1. E nós
que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas? Aquelas do capítulo de número 11 do livro de Hebreus, que estão na galerias dos heróis da fé, elas são nossas testemunhas. Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ser firme e constante é correr com paciência a carreira que nos está proposta. O texto continua dizendo, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra da majestade. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra ao teu coração, em nome de Jesus.